Então, bom dia a todas, todes, todos. A gente vai agora iniciar a nossa quinta mesa redonda do Eurelex. Chamo, então, para mediar, né, essa mesa sobre ecologias do comum, práticas políticas e outras epistemologias, o Wagner Moreira, que é pesquisador do Lugar Comum, né? Então, ele vai apresentar a mesa e os convidados. Sejam todos bem-vindos e uma boa mesa para todos. Wagner, a palavra é sua. Bom dia a todos. Estamos aqui na quinta mesa do Eurelex. Queria agradecer a coordenação na figura da professora Aline Barroso. A nossa quinta mesa vai tratar da ecologias do comum, práticas políticas e outras epistemologias. O que a gente busca aqui é um momento de diálogo crítico instaurado, né, pela pandemia nesse contexto global, atrelado à destruição da biodiversidade, de ecossistemas e recursos naturais estratégicos que levaram ao acirramento de desigualdades, despossessões e destituição de meios de modos de vida. A gente busca colocar em discussão práticas, conflitos e lutas por justiça ambiental, bem como conhecimentos e epistemologias que tensionam abordagens desenvolvimentistas e dualistas acerca de cidade e natureza, humanos e não humanos, urbano e rural, dimensões sociais e dimensões ambientais. Buscamos uma interlocução entre os campos do direito à cidade, direito da natureza, direitos não humanos, bem viver, feminismos ecológicos e comunitários, podem colaborar para o reconhecimento de questões e perspectivas relacionadas entre ambientes, territórios, sociedade e construtivistas das cidades e territórios. Nós tínhamos pensado essa mesa com 3 integrantes, infelizmente, uma das integrantes não vai poder estar presente, está num problema técnico, está tentando entrar, a gente não tem certeza ainda se consegue ter a presença dela, mas a gente está começando essa mesa com duas referências para mim nesse debate. O professor Henry, que tem aí pavimentado o campo para que a gente pudesse chegar até aqui problematizando uma série de questões. O professor Henry é professor do IPU, da UFRJ, é doutor em economia pela Universidade de Paris e pesquisador do CNPq. Ele também coordena o ETERN, que é o Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, um grupo de pesquisa e extensão que tem colaborado muitíssimo inclusive com o debate da assessoria a comunidades ameaçadas, fazendo todo esse diálogo, questionando os modelos de desenvolvimento e problematizando os conflitos ambientais, tem dialogado há algum tempo a ecologia política da sustentabilidade, política de regulação ambiental, é um pesquisador, professor, uma mente que há algum tempo tem atuado e sido referência para a gente que dialoga também com essas áreas. E vamos também contar com a presença da Vivian Franchi Tofanelli, para os íntimos da militância política Tofinha, que, dentre outras coisas na academia, ela também é uma militante das Brigadas Populares, ela é organizadora do CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, Ora Pronobis, é membro do núcleo Alternativas de Produção da UFMG, ela é psicóloga de formação e doutoranda em Engenharia de Produção. Vive há algum tempo também tem se dedicado à assessoria política e prática nos territórios de Belo Horizonte, de Minas como um todo, mas tem um trabalho bastante consolidado aí na região metropolitana, com o debate da agroecologia na periferia, com o debate da sustentabilidade alimentar, tem uma prática política de reflexão sobre o bem viver, sobre as comunidades caracóis, tem muita coisa aqui de interessante para trazer para a gente. É uma militante feminista e jovem que já desponta há algum tempo nesses espaços de interlocução entre movimentos sociais. É um prazer ter vocês aqui. Como até então a gente não está contando com a presença da Lindinava de Paula, que ia trazer um pouco do contexto aqui de Salvador, das nossas lutas e disputas contra concessões de espaços que são importantíssimos aqui para o nosso cotidiano, mas são questões que a gente vai poder pincelar ao longo do debate. Eu vou iniciar aqui pela ordem de apresentação. Queria ceder aqui essa primeira fala ao professor Henry,
para que a gente pudesse começar esse diálogo. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui ao lado do Wagner, da Vivian, se possível, logo mais, da Lindinalva, trocarmos algumas ideias e eu ouvir essas experiências incríveis que foram agora mencionadas pelo Wagner e que não chegam a todos e que são inspiradoras para um debate mais geral e, eventualmente, nas suas dimensões mais teóricas, que não deixam de ter uma expressão política, que é por onde eu estou pensando em explorar nesse momento dessa troca tão instigante, né? Então, eu diria que no debate sobre lutas sociais, a noção de bem comum ela tem ganhado forte presença, notadamente a partir dos anos 1990. Então, essa noção veio sendo proposta por alguns, né, como um princípio geral, contrastivo e alternativo ao privatismo exacerbado que o neoliberalismo veio estendendo a todas as esferas da vida social. Essa dimensão do comum pode ser vista, porém, de formas distintas. Ela é, por um lado, com frequência, vista como um atributo dos próprios bens, de objetos, de processos, né, quando eles são compartilhados por muitos. Uma outra perspectiva seria de entender a comunalidade, esse compartilhamento, como um atributo das práticas sociais e não dos bens em si, né? Ou seja, considerar que, de fato, os bens que não são objeto de apropriação privada, eles são compartilhados, porém, podendo sê-lo de formas muito diferentes, por meio de distintos tipos de práticas sociais. E eu penso que essa diferenciação é importante porque ela vai ter implicações analíticas e práticas no que se refere ao modo como os atores sociais se engajam na resistência ao privatismo, né? Então, vamos ver como. Na primeira perspectiva, o caráter comum atribuído aos bens remete, antes de tudo, à ordem jurídica estatal, a definição de condições formais de propriedade. Ora, na segunda perspectiva, entendida como um atributo de determinadas práticas sociais, a noção de comum vai remeter a formas de organização social e princípios ordenadores não estatais, né? Então, acho que é dessa perspectiva das práticas sociais que eu acho que pode nos interessar mais e que eu pretendo tratar aqui, porque com ela a gente pode atentar para a historicidade das formas sociais de compartilhamento de bens e espaços que não são objeto da propriedade privada. Ou seja, a gente vai poder olhar a historicidade do que eu chamaria de diferentes comunalidades, né? Então, vamos lá. Uma primeira forma de comunalidade de tipo não capitalista é aquela que preexistia aos cercamentos, né, ao enclosure, e que foi sendo reformatado ao longo da expansão capitalista, seja nas economias centrais, assim como nas colônias e periferias. Vou pegar um exemplo das práticas, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, da glanagem, foi objeto de um filme da Agnès Varda, né? O que é a glanagem? Uma prática herdada do feudalismo, instituída posteriormente, formalmente, no Código Civil francês como um direito, a saber, o direito dos camponeses poderem dispor para si dos restos sobrantes das culturas após as colheitas nas terras dos senhores. Evidentemente que o filme da Agnès Varda explora essa ideia e depois vai estendendo uma série de outras metáforas de dimensões dessa ideia de reaproveitamento das coisas, de reciclagem, seja de objetos, de materiais e de pessoas, né? Aquela grande sacação final do filme dela, desse documentário Glaneuse, né? Eu chamo a atenção para isso porque a gente encontra modalidades contemporâneas
análogas a esta, ainda que não formalizadas no campo do direito, no próprio Brasil, né? Como a do chamado facho, que é objeto hoje em dia de muitos conflitos entre quilombolas e empresas de monocultura de árvores no Espírito Santo em particular. Quer dizer, eles estavam assumindo por suposto, esse direito de entrar depois do corte das árvores e recolher os remanescentes daqueles materiais para uso coletivo das famílias e, frequentemente, eram recebidos à bala dentro da propriedade privada, né? Bom, são, por outro lado, múltiplas as práticas de uso comum socialmente pactuado de terras, águas e outros recursos realmente existentes no campo, nas matas e nas águas brasileiras, fundo de pasto, faxinais, quilombos, coletividades de quebradeiras de coco, cipozeiros, piaçabeiros, experiência de gestão comunitária das águas, que tem um trabalho muito interessante do pessoal da gestão comunitária de águas no Jequitinhonha, foi publicado na revista Dampur, pessoal da Universidade de Lavras, né? Mas eu chamei a atenção para essas práticas de uso comum realmente existentes, tá? Essa aqui acho que é uma distinção interessante. Por outro lado, um segundo tipo de comunalidade, eu estou tomando a liberdade de chamar isso também de comunalidade, para poder problematizar, eu diria especificamente capitalista, é aquela comunalidade configurada quando da atribuição do Estatuto de Bens Livres aos espaços não mercantis compartilhados da atmosfera e dos corpos d'água. A gente sabe que com a criação do capitalismo, a terra passou, através da expropriação, né, do campesinato, a ser objeto de apropriação privada. Mas o que não se tem perguntado muito é o que teria acontecido naquele momento com os demais espaços que não foram formalmente mercantilizados, das águas e do ar. Então, eu recorro a esse historiador social Alain Corbin, que trata um pouco dos primórdios da industrialização capitalista, no livro O Perfume e o Miasma, e ele, indiretamente, vai acenar para essa discussão. Ele assinala, em particular, como, com essa nova escala de produção da agricultura, da indústria e a concentração populacional nas cidades, o que vigorava ali nas elites era um otimismo tecnológico e um processo de naturalização daquilo que hoje a gente chama de poluição, né? Dizia ele, toda a ansiedade associada aos supostos males dos miasmas e emanações humanas contrastava com a tolerância dos peritos frente às emanações industriais. Era grande o otimismo dos sábios, sua confiança na capacidade do progresso técnico limitar os efeitos indesejáveis das fábricas. A única preocupação dos proprietários imobiliários era com o risco de desvalorização de seus imóveis. E a missão dos conselhos de salubridade, algo como os nossos conselhos de meio ambiente hoje, era de tranquilizar as ansiedades provocadas pelas pestilências fabris, propiciar quietude às vizinhanças das indústrias. Os peritos higienistas, que recebiam delegação das autoridades, eram lentos, desqualificavam a denúncia de incômodos, davam consentimento, praticavam uma pedagogia do progresso técnico. Enfim, a partir disso, eu percebo que, em se tratando de relações sociais não amparadas por contrato, essas relações mediadas pela atmosfera e pelas águas, o que prevaleceu a partir de então foram relações diretas de força, né? Ou seja, o exercício da potência de certos proprietários disporem livremente desses espaços comuns, em seu benefício. Isso porque a nova escala de operação da grande indústria, da grande agricultura, impunha uma espécie de privatização de fato desses espaços não mercantis e compartilhados. O Corbin falou de ansiedades e inquietações públicas, ou seja, tratava-se de um problema político, né, da prevalência de um determinado uso privado dos espaços compartilhados sobre os demais, ou seja, uma questão política que foi, então, silenciada, né? Uma espécie de realidade fática, né? Um ato de força naturalizado e despolitizado. Quer dizer, a emergência da questão ambiental na segunda metade do século XX, no espaço público, né, significou a enunciação dessa forma de privatização de fato, através de outros vocabulários, né? Então, hoje, com as regulações governamentais, o que se faz, no máximo, é a fixação formal
de uma poluição legítima. Ou seja, quanto de chumbo vai estar na gasolina e nós vamos respirar porque vai ser tolerado pelas normas governamentais. Regras, assim por diante, que são frequentemente fraudadas, como se revelou recentemente no escândalo dos filtros das montadoras de automóveis, que simplesmente adulteravam o equipamento para poder fazer com que a quantidade de metal pesado que a população respira fosse maior do que aquela que a própria saúde pública governamental havia fixado. Então, hoje, nós vemos, por um lado, a proposta de se considerar o comum uma categoria genérica pensada para servir como regime geral de lutas, né? Cito Dardot Laval ou mesmo Negri. Mas nós vemos também, por outro lado, lutas concretas. Por isso que eu me referi àquelas práticas de uso comum realmente existentes, né? Lutas concretas em que comunalidades não capitalistas resistem à expansão do mercado e da privatização formal dos espaços e processos não mercantis. Então, a gente tem, assim, por um lado, discurso normativo sobre o que deve ser, o que espera-se que venha a ser, e, de outro, abordagens sobre o que já existe, com suas potências de resistência ou transformação. Então, enquanto um discurso mais normativo por sua vez, esse discurso normativo pode também ter abordagens distintas. Ele pode servir para ser evocado de uma forma politizada, no sentido de uma construção de grupos subalternos articulados, mas pode também ser abordado numa perspectiva supraclassista, no sentido de uma fetichização do planeta, do suposto mundo comum, né, do futuro comum, da causa ambiental hegemônica e despolitizada, né? Então, enquanto perspectiva politizada, haveria hoje duas frentes de resistência à expansão da fronteira privatizante do mercado do capital. Uma primeira, a da auto-organização de sujeitos coletivos envolvidos em práticas de uso comum, situados, via de regra, nas fronteiras, né, de expansão do capital agrominerário, ou em espaços de desagregação da plantation em áreas de ocupação antiga, né? Então, se trata de atores sociais dotados de uma base territorial e que procuram configurar sua força política recorrendo, notadamente, à Convenção 69 da OIT sobre povos e comunidades tradicionais, que permite essa autodeclaração e a reivindicação de direitos à permanência ante as ameaças da expansão do agronegócio, etc. É importante, porém, também considerar a existência de uma disputa entre um uso comum instrumental e funcional ao neoliberalismo. Alguns autores, como o antropólogo Charles Reis, já chamou a atenção para a existência de uma espécie de multiculturalismo neoliberal que é muito funcional ao neoliberalismo em áreas de grande concentração de biodiversidade, né? E ali as populações tradicionais seriam mais ou menos consentidas e restringidas no espaço que ocupam em função da pertinência da sua experiência, do seu saber, etc., para preservar a informação genética como uma nova riqueza, né, para a acumulação capitalista. Mas isso, evidentemente, existe, mas em paralelo a um uso comum, autônomo, né, no qual os atores coletivos pretendem defrontar-se efetivamente ao neoliberalismo. E a segunda frente de resistência, para isso é que eu formulei aquela ideia da comunalidade capitalista, né, é a frente das lutas pela desprivatização, de fato, dos espaços não mercantis, do ar, das águas e dos sistemas vivos, a partir de uma crítica do modo de operação desregulado do núcleo central da acumulação agroindustrial e neoextrativista, né? Então, lutar para desprivatizar esses bens e espaços quer dizer lutar por torná-los menos desigualmente apropriados, torná-los, consequentemente, efetivamente partilhados sem a dominação pela força econômica ou política de uma forma de uso sobre todas as demais, né? Por fim, eu diria que essas duas frentes
né, da afirmação das práticas de uso comum e das lutas contra a privatização de fato dos espaços compartilhados, elas se interligam. Porque se a gente quiser discutir seriamente mudança climática, por exemplo, a gente vai ser levado a reconhecer que, para interromper esse ciclo crescente do desmatamento, por exemplo, é preciso proteger, em primeiro lugar, as terras indígenas, os territórios das comunidades tradicionais, de modo que essas comunidades possam enfrentar a destruição das matas e a contaminação dos rios, né? E, ao mesmo tempo, deve-se impedir a destinação mais que proporcional dos danos ambientais da produção de mercadoria às populações urbanas, negras, de baixa renda, das periferias, de modo que tanto a matriz energética como padrões tecnológicos e locacionais do sistema produtivo sejam repensados pelos tomadores de decisão, posto que eles é que têm o privilégio da mobilidade, que utilizam sobejamente para se afastar das fontes de risco e dos efeitos dos desastres ambientais e das catástrofes climáticas. Então, essa é a postura que eu tentei fazer, provocada, inclusive, pela existência de um espaço especial dedicado ao debate sobre mudança climática, no qual as grandes corporações vão ocupando seu espaço para reproduzir suas práticas iguais a si próprias, em benefício de uma distribuição de recursos compensatórios, que, creio eu, tem como função, antes de tudo, silenciar o debate. Obrigado. A gente que agradece, professor Henry. Queria, então, convidar a Vivian para poder fazer sua exposição. Prazer. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui também, obrigada pelo convite. Bom, como o Wagner já me apresentou, né, meu nome é Vivian, eu faço parte das Brigadas Populares, que é uma organização política atuante em várias lutas, né, e dentre elas na luta das ocupações urbanas, que é na qual eu estou mais imersa, né, há já quase uma década. Então, vou falar um pouco a partir desse lugar mesmo, né? E, além disso, também, ao longo da minha atuação nas ocupações urbanas, fui me envolvendo também com a construção da agroecologia nesses territórios. E desse desdobramento, né, hoje faço parte da organização da CSA Agropronoves, né, que é uma comunidade que sustenta a agricultura, é um sistema alternativo de comercialização, de venda de cestas agroecológicas direto do produtor para o consumidor. E, além disso, né, sou psicóloga, mas hoje estou mais imersa na engenharia de produção, trabalhando junto com o Núcleo Alternativas de Produção da UFMG. E isso, né? Então, atua aí nessas pautas, né? Tanto do direito à moradia, da luta das ocupações, mas também dessa questão do desenvolvimento produtivo e econômico desses territórios através da agroecologia. Bom, e aí eu acho que, em primeiro lugar, né, dizer essa questão das ocupações urbanas, né? Se trata, assim, de territórios que são construídos por famílias sem teto, que tomam um pedaço de terra para efetivar o seu direito à moradia, né? Terras que estão abandonadas e sem cumprir a função social. E muitas das vezes esse acesso ao direito à moradia ele é colocado em contraposição à luta ambiental, e a gente acredita que essas duas lutas precisam se complementar, né? E não só precisam, mas tem toda a potência assim, de serem lutas complementares, né? Porque as ocupações urbanas, a gente coloca, vamos dizer, como na formação da produção do espaço urbano, elas estão colocadas nesse lugar das periferias, né? Então, de uma cidade que é dita informal. E muitas das vezes a gente olha para isso apenas com esse olhar assim, da escassez, do que falta e da precariedade, e de fato né? São territórios muitas das vezes invisíveis diante das políticas públicas do Estado, mesmo para a sociedade como um todo. Mas ao mesmo tempo também justamente essa escassez, né? E esse lugar de não estar na cidade formal também possibilita que esses territórios não estejam numa lógica homogeneizante, né? Da cidade formal.
Então, a gente acredita que esses territórios eles têm também em si uma potência, né, de construir novas formas de vida na cidade, justamente por não estarem encerradas nessa lógica hegemônica, né, de produção do espaço. Então, o trabalho da agroecologia ele entra como uma dessas frentes, né, para justamente poder estar ali ajudando nessa alta produção do espaço a minimizar e controlar os impactos, né, ambientais, mas também, ao mesmo tempo, ajudar a potencializar o que existe já nesses territórios de uma outra relação assim, com a cidade, né? A gente observa, né, que muitos moradores desses territórios, eles advêm do meio rural, né, ou diretamente, ou são filhos, descendentes, né, de pessoas, e carregam isso, né, na materialização da construção dessas moradias, né, e do próprio território. Então, a gente começou a observar o tanto que existia, né, nesses cotidianos e na produção ali do espaço dessas pessoas, desses aspectos de ruralidade, né? Então, quintais enormes e diversos, né? A gente chegou a mapear, assim, 60 espécies em um quintal, por exemplo, de plantas, né? Dentre hortaliças, legumes, frutas, medicinais, então uma riqueza muito abundante. Gente que produz arroz, né? Que produz mel, produz animais, né? Cria animais. Então, começamos a se inserir nesse trabalho, né, de auxiliar na construção da agroecologia nesses cultivos que servem tanto para subsistência, mas também para trocas, né, e para comercialização mesmo do excedente. E com o tempinho, esse trabalho foi se consolidando, né, foi ganhando mais força, e coletivos de trabalho foram surgindo, né, para transformando a agricultura num ofício mesmo e estar comercializando esses alimentos, que é o que hoje a gente vem tentando auxiliar na construção das feiras e da CSA, que são essas células, né, de grupos de consumo de venda de cestas agroecológicas. Bom, e aí, assim, eu acho que a partir dessa experiência eu queria trazer alguns elementos, assim, para a gente discutir, né, são, enfim, reflexões mesmo, dessa década, assim, né, de atuação nesses territórios, junto a esses territórios, e de como a gente percebe que há uma necessidade também da gente não se encerrar, né, enquanto militantes, assessores desses territórios, apenas na luta pelo conflito ali, né, fundiário e por esse acesso à moradia, que são muito importantes, né, com certeza, na efetivação do direito à cidade, mas que são insuficientes, se restritos a essa dimensão, né? Então, de como que a gente pode passar de uma visão apenas dessa produção de moradias para a produção do morar, né? Como é que a gente consegue, então, pensar esse cotidiano e a base econômica, né, de reprodução desse cotidiano para que esses territórios consigam se sustentar ao longo do tempo, né? Porque a gente vê, às vezes, muitos territórios que resistem, às vezes, a processos intensos, né, de conflitos, mas com o tempo vão também sofrendo um outro processo de despejo, né, que a gente chama de despejo brando, que é justamente essa engrenagem do capital que continua girando e expulsando as cidades para outras periferias, né, expulsando essas pessoas para outras periferias, e isso diz justamente de uma debilidade, assim, de construção econômica desses territórios, assim, de como que a gente pode avançar nessa luta econômica também ali, para que as pessoas consigam se manter e se reproduzir naqueles territórios, sem serem novamente expulsas, né, para outras periferias. Então, e dessa luta, né, a agroecologia, ela contribui, então, tanto para esse processo de construção de alternativas econômicas, né, e permanência naqueles territórios, e, ao mesmo tempo, nessa outra visão de cidade, assim, né, que a gente possa reconectar, né, campo e cidade, né, que, na verdade, é uma dicotomia que nos foi imposta, assim, que não é real, né, que a gente precisa recuperar, assim, essa conexão, e a gente vê muito a potência da agricultura urbana e da agroecologia, né, nessa construção dessa ponte,
uma vez que, assim, estando mais próximo dos centros urbanos, né, esses territórios que a gente chama de periurbanos, que estão ali nas regiões metropolitanas, eles têm um papel muito importante, assim, na construção desse fluxo, né, entre a cidade e o campo. E a agricultura urbana ali como uma porta mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com as cestas agroecológicas hoje, a gente consegue viabilizar um acesso direto, né, aos consumidores urbanos dessas produções e conectar com outras produções que estão mais distantes, né, dos centros urbanos. E ao mesmo tempo, essa reconexão com a natureza, né? As cidades, né, contemporâneas foram construídas sob essa visão instrumental da natureza, né? Uma visão de dominância e domesticação, né? Que a gente vê muito refletida tanto nessa dicotomia campo-cidade, mas também na nossa própria noção, assim, do que é natureza, né? E como que a gente tem as APPs, né, as áreas de preservação ambiental, como esses nichos que seriam o espaço da natureza na cidade, ou seja, né, que ao mesmo tempo cria ali uma relação de tutela com a natureza, né, e, por outro lado, ao você circundar ali um espaço, né, delimitando ali a natureza, você diz que todo o resto não é, né, e que então poderia estar submetido à exploração, né, sem que haja essa reflexão, né, de como que a gente constitui esse metabolismo, né, entre sociedade e natureza, assim, que acho que hoje é um dos grandes desafios, assim, do nosso tempo, né, de como que esse metabolismo pode ser reconstituído. Bom, e aí eu acho que, assim, para trazer também desses elementos mais, assim, da nossa assessoria a esses territórios e a esses processos, né, que a gente vem construindo nas ocupações, eu estava dizendo dessa reflexão, né, do limite dessa atuação centrada apenas no conflito, né, e da necessidade desse deslocamento, para o olhar para o cotidiano como um objeto também de atuação e reflexão, e eu acho que isso também diz muito de um processo de reflexão de como que o processo de mobilização e engajamento das pessoas nas lutas, né, ele vai se esvaindo com o passar do tempo, à medida que esse conflito vai se estabilizando. E isso, assim, para nós que entendemos a necessidade de uma transformação social, acaba sendo uma barreira, né, nessa luta, porque a gente continua com as nossas lutas pautadas na urgência, né, e na necessidade, não conseguimos avançar para esse processo emancipatório, né? Claro que todo processo de luta, ele produz as suas sementes, seus embriões, né, de emancipação e transformação social, mas a gente precisa conseguir avançar nesse sentido, né, de como essa unidade que é construída ali, né, durante o conflito fundiário, pode se estender também na construção do território, no cotidiano daquele território, inclusive firmando ali a base da existência, né, das pessoas que estão ali morando. Bom, eu não sei como é que está meu tempo. Alguém sabe? Ainda tem 7 minutinhos, pode ficar tranquilo. Então, beleza. Então, eu vou entrar nessa questão, que eu acho que é interessante, assim, de pensar pensando mais especificamente, assim, quem atua, né, nesses territórios. Né, a gente fala que durante o processo do conflito fundiário, a gente vê ali formar essa mobilização que a gente chama de agregação, né? Então, as pessoas conseguem se construir uma unidade em torno de uma causa comum, mas para fazer isso deixam de forma secundária, né, as suas diferenças, as suas singularidades, para conseguir produzir essa unidade nesse momento de urgência, né? Mas com o passar do tempo a gente vê que com a luta se estabilizando, esse processo de agregação ele vai se perdendo, né? Então, e uma nova identidade não se constitui a partir desse processo. E aí a gente começou a refletir sobre essa questão de como passar, né, de um regime de agregação para um regime de composição,
Isso significa como que a composição ela já é uma unidade que é a partir das singularidades, das diferenças, né, e das subjetividades. Não deixa isso de forma secundária, né, mas é uma unidade construída a partir dessas singularidades. E a gente começou a observar e intervir isso junto às ocupações, porque as ocupações urbanas elas são territórios construídos com muito trabalho coletivo, né? Desde o seu momento inicial, o trabalho coletivo é o que possibilita a construção, né, desse território. Porém, esse trabalho coletivo quase nunca ou nunca consegue se constituir em um coletivo de trabalho, né? Um coletivo de trabalho que consiga se reproduzir, né? Que consiga ir além dessa condição momentânea de unidade, né? E o coletivo de trabalho ele é justamente aquele que vai conseguir, a gente chama, né, o trabalho sobre o trabalho. Então, ele não só vai ser um trabalho coletivo, mas ele vai conseguir alçar esse lugar de fazer uma reflexão sobre o próprio trabalho. E, a partir disso, construindo suas soluções, né, que estão para além desse conflito fundiário, mas que vão se perpetuando ao longo do tempo, né, nas necessidades ali de reprodução da vida. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, assim, enquanto militantes, assessores, né, desses territórios, como a gente cria condições para facilitar essas passagens, né, do conflito para o cotidiano, do trabalho coletivo para o coletivo de trabalho, né, nesse sentido da construção mesmo de um território mais forte, né, e emancipado, né, que a gente consiga fazer também essa passagem da autoprodução das moradias para a autogestão desse morar na cidade, né, que eu acho que são desafios, né, então, assim, estou trazendo elementos de reflexão, mas que não tem resposta, né, tem experiências. A gente tem experimentado isso com a agroecologia, né, e não é simples, né, são processos complexos, assim, de construção do trabalho e do cotidiano, né, da reprodução da vida de cada um, que muitas vezes entram em choque, né. Então, por exemplo, quando a gente começou esse trabalho com um coletivo, né, de agricultores, nas pequenas coisas era possível já visualizar isso, né, por exemplo, ao estabelecer o horário de trabalho, né, como que cada um tinha as suas necessidades particulares que tinham que ser consideradas, né, ou a mulher que tinha que levar os filhos na escola em determinado horário, ou alguém que tinha que cuidar dos avós, né, ou que tinha que trabalhar fora, enfim, e como que isso ia impactando na construção do próprio coletivo, né. E, além disso, essa questão mesmo de como que a gente consegue, a partir dessa instituição, né, de coletivos de trabalho, pensar a questão econômica, assim, que ainda hoje é uma debilidade grande, assim, né, bom, pelo menos, né, onde eu estou inserida, a gente ainda tem muita dificuldade de avançar nesses sentidos econômicos, assim, né, de como a gente consegue construir outras formas de economia, porque é isso, né? Não adianta a gente apenas criticar, né, o capitalismo e querer mudar e a gente não conseguir propor uma alternativa, né? Mas, ao mesmo tempo, também propor uma alternativa dentro desse sistema é muito difícil, né? Porque é isso, as pequenas experiências que conseguem surgir, emergir, né? E resistir vão sendo engolidas, né? Como é que fala? Nadar contra a correnteza, né? Mas é necessário, assim, a gente precisa, e assim, no campo da agricultura, né, isso é muito evidente, assim, como a gente vive nesse subjugado a grandes impérios alimentares, né, e ao modo de produção do agronegócio, no nosso país isso assim, isso, né, o agronegócio, ele é a continuidade do nosso modelo escravagista, dos latifúndios, né, atualizado, assim, né, vamos dizer, e é o modo de produção hegemônico. E a agroecologia, ela vem justamente como uma alternativa de modo de produção, mas não só, né, para fazer frente
a esse modelo. Mas a agroecologia, ao mesmo tempo, ela tem essa necessidade de como que a gente consegue construir formas de comercialização, né, que hoje ainda é uma das grandes dificuldades do movimento, porque justamente por a gente estar submetido a essa lógica, né? Então, quando um pequeno produtor vai vender seus produtos, ele acaba tendo que se inserir nos circuitos e nas cadeias produtivas tradicionais, né? O que desvaloriza os produtos agroecológicos e muitas das vezes torna impossível, né, a sustentação daquela produção, porque o produtor acaba tendo que vender um produto muito abaixo, né, do que é o custo da sua produção de fato, por causa justamente desse modelo, né, de cadeia, que a gente tem uma série de atravessadores. Então, o produtor mesmo, ele fica com uma porção muito pequena desse valor final do produto, e é por isso que a gente começa, então, a trabalhar essa construção de outros circuitos, né, de comercialização, para que a gente construa essa relação mais direta de produtor e consumidor, e o valor daquele produto ele seja absorvido pelo produtor, né, e não seja perdido ao longo dessa cadeia por esses atravessadores e grandes supermercados, sacolões, né. Bom, e aí, para finalizar, eu acho assim, é muito importante para a transição da matriz produtiva, né, do agronegócio para a agroecologia, e que a gente entende a agroecologia como uma das saídas, assim, né, para que a gente possa construir esse bem viver, alimentar principalmente, mas não só, né. A gente, para efetivar essa transição, a gente precisa ser capaz de construir outros circuitos, assim, né, de comercialização, outros circuitos econômicos, e isso diz muito também do nosso entendimento, enquanto moradores da cidade, do nosso papel na construção desses circuitos, né? Nós somos consumidores, e o consumidor, ele também tem um papel fundamental e central em como essas cadeias produtivas vão se organizar. Então, se a gente começa a pautar, né, essa necessidade de acesso aos produtos agroecológicos, né, e começa a construir essas outras formas que são mais justas, né, e consideram com mais dignidade o trabalho dos produtores, isso tem reverberação, né, nas cadeias produtivas. Então, é isso, assim, né, como recado final e propaganda, assim, busquem agricultores, né, familiares, pequenos agricultores urbanos, que estão trabalhando o modelo agroecológico, estão construindo esses outros sistemas de comercialização, né, as feiras, as CSAs, os grupos de compras. Isso realmente pode ser uma chave central, assim, para a gente conseguir realmente pensar uma outra economia e uma outra forma de construir a cidade e que a gente consiga construir esse bem viver, né? É isso, obrigada. Vamos. A gente que agradece, Vivian. A gente tem algumas perguntas e eu vou trazer aqui também algumas provocações para a gente dar continuidade a esse debate. Eu acho que ao longo das últimas décadas do século passado e dessas, a gente avançou bastante na tentativa de síntese de reivindicações e práticas e tentativas de formulação de políticas públicas ou de instrumentos legislativos que buscavam responder a essas reivindicações. Então, a gente assistiu no processo de redemocratização a inserção dos quilombos dentro da Constituição. A gente tem uma série de novos instrumentos que buscam a proteção de povos e comunidades tradicionais no rural e no urbano. A gente assistiu essas comunidades, de alguma forma, se apropriarem desses novos conceitos, se auto-organizarem, mas muitas vezes, ao longo desse processo, também existiram contraofensivas, né? Então, hoje, fazer uma RTID de qualquer comunidade quilombola deslanchar depende de muito esforço técnico, político, jurídico, mas muitas vezes fica preso numa canetada que não depende da organização popular, que não depende do processo de auto-organização. E isso a gente assistiu
em diversos outros processos, né? O professor Henry citou a questão dos fechos. Aqui na Bahia, a gente tem um processo organizativo bem grande em torno das organizações dos fundos e fechos de pastos, na criação de caprino, na criação de uma série de outras culturas e de uso comum do território que vem sendo ameaçado pelas novas economias sustentáveis. Quem mais tem ameaçado, por exemplo, nessa conjuntura recente, o processo de criação em áreas comuns, são a instalação de grandes eólicas, que, do ponto de vista do debate da sustentabilidade, são vendidos como grandes alternativas a esse processo, né, que buscam novas fontes energéticas. A gente tem assistido, então, a essas contraposições que acabam nos enredando também em torno do próprio diálogo do que tem sido a sustentabilidade, a renovação, de como esse campo ele também não fica parado. Um exemplo, acho que consolidado disso, é de como muito tempo os movimentos do campo falaram da importância da função social da propriedade, e o agro chegou lá e ressignificou essa lógica com um novo modelo produtivo, não só aquele modelo produtivo extensionista das grandes propriedades paradas, né? Assim, essas ofensivas vêm. Essas ofensivas, elas têm impactado bastante o processo de auto-organização, é uma leitura que eu tenho feito, mas tem novos elementos que chegam para esses conflitos que eu acho que precisam trazer reflexão. Na nossa realidade aqui da Bahia, por exemplo, no rural, a gente tem assistido a uma crescente de empresas privadas de segurança, fazendo uma nova jagunçagem nessa proteção de grandes glebas que estão sendo retiradas dessas áreas de preservação e colocadas nessa área de novas áreas de produção, seja do Matopiba, seja dessas áreas que estão inovando com a produção de eólicas e, sobretudo, da disputa dos grandes espelhos d'água aqui no interior da Bahia para a irrigação de café, de tantas outras culturas. E também, na realidade do urbano, a gente está tendo que se deparar com novas realidades das facções, das milícias, em áreas limítrofes, né, aí das grandes regiões metropolitanas, e essa é uma realidade para o Rio, salvo engano, da onde o professor Henry fala, é uma realidade de BH, é uma realidade de Salvador, da onde o encontro está sediado, de como é que a gente lida com novas dinâmicas de conflito nos territórios que não eram elementos tão presentes quando a gente conseguiu cunhar estratégias de reivindicação para o Estado, que agora a gente precisa dar conta de mediações de dinâmicas territoriais que já não são totalmente direcionadas ao Estado. Uma coisa é de como lidar com a violência policial e outra coisa é como lidar com a violência das facções e das milícias no território. E isso fala muito também da lógica como a gente pode transformar o que o professor Henry trouxe como a desprivatização, ou seja, onde a gente vai falar desse processo das despossessões. Uma coisa é lidar com a despossessão feita pelo Estado, outra coisa é lidar com a despossessão informal, né, desses novos entes que também regulam o território. Como é possível pensar alternativas que não retirem dos elementos de análise essas novas questões? Queria trazer também uma outra questão, que é a gente tem assistido, sobretudo nas áreas urbanas, um processo de privatização das nossas áreas verdes. Um exemplo que era um papel que a própria Lindinalva viria fazer aqui junto com a gente, era abordar algumas questões que Salvador vem passando. A gente tem assistido, na escala federal, estadual e municipal, um processo crescente de concessões de áreas de proteção ambiental. Então, está acontecendo no Brasil todo, mediado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Turismo, a concessão de parques federais e estaduais para a iniciativa privada, que muitas vezes desconsideram os usos comuns dessas áreas verdes, seja no rural, seja no urbano. Em Salvador, está acontecendo um grande processo de organização e de resistência à privatização de uma área comum, que historicamente é uma área de resistência, que
onde aconteceu o Quilombo do Urubu, foi sediado o Quilombo do Urubu, que é o Parque São Bartolomeu, um parque que engloba uma grande área de território, parte de orla do subúrbio ferroviário de Salvador, parte de outro tecido de uma periferia mais central, mas que tem sido bastante utilizado para a nossa lógica da preservação do candomblé, de práticas comunitárias diversas outras, da própria coleta de frutos, e essa é uma lógica que a gente vem assistindo em diversos outros espaços, né? Como é possível falar em desprivatização num contexto que a gente está assistindo mais uma ofensiva de privatização do que sobrou de áreas comuns, públicas, ainda possíveis de serem disputadas. Que novos arranjos vocês têm assistido, percebidos, tido contato, né, nas realidades, a partir dos estudos, das práticas de assessoria e militância que vocês têm feito, que podem nos inspirar alternativas de contato ou novos elementos para isso. Ainda tem uma provocação aqui do site, feito no YouTube, feito pelo Wilder Albérica, que é direcionado ao professor Henry, que é uma pergunta de como os paradigmas dos povos originários, como El Ben Vivi, pode convergir com o comum de Dardot e Laval. Ele faz essa provocação, né, de como essas fontes mais originárias andinas podem conviver com essas bases cunhadas mais teoricamente dentro da teologia, da teoria marxista, aonde, de certa forma, Dardot e Laval vão beber esse comum. Devolvo para a gente dialogar e seguir para as próximas provocações. Quem fala? Vivian quer falar? Pode ir, professor. Bom, eu queria justamente explorar, inicialmente, a questão que a Vivian levantou a partir dessas experiências incríveis, né? Quer dizer, uma reflexão a partir da experiência, que evidentemente é incompleta, isso vai ser um permanente aprendizado e nós temos que aproveitar desse esforço que parte, né, de uma prática coletiva também de autorreflexão. Então, é interessante quando ela fala da complementariedade, né, das lutas urbanas e rurais, dessa articulação da agroecologia com a luta pelo morar, né? Isso me evoca uma entrevista recente do filósofo Jacques Rancière, que foi provocado a se pronunciar sobre como andavam as lutas, né, de resistência a esse avanço do neoliberalismo, agora cada vez mais sob uma forma autoritária, né? Então, ele estava, creio eu, isso também responde um pouco às dúvidas do Wilder, a relação entre esse campo do pensamento teórico europeu e o campo das categorias, das experiências e formas de organização concretas e historicamente determinadas dos países do Sul, né? Então, ele estava preocupado com essas experiências tipo Occupy Wall Street, né? Nuit debout, aquelas ocupações das praças da Primavera Árabe, etc. Então, ele fala, está faltando alguma coisa. Se faltava nessas experiências a construção de espaços de concordância entre percepção, pensamento, afeto e ação. Então, diz ele, esses movimentos de ocupação teriam mostrado um desejo de comunidade, de livre assembleia, de vida em conjunto, mas não teria conseguido fazer a passagem de uma comunidade de vida a uma comunidade de luta. Então, isso me evoca justamente o que a experiência que a Vivian relatou,
algo que está em curso, né? Faltaria dizer uma visão da história do futuro, coordenando ações, sintetizando sentidos. Agora, no caso brasileiro, que evidentemente que eles não conhecem, o Dardot e Daval deve conhecer pouco, embora ele passou por aqui um tempo, os próprios atores sociais têm associado ocupações urbanas para fins de moradia e a ideia de retomada de terra indígena quilombola. Eu acho que essa categoria da retomada é impressionante como ela vem circulando de um campo a outro, né? Quer dizer, na perspectiva de construir uma comunidade de luta, a ideia de retomada foi o modo pelo qual os índios e quilombolas se teriam ligado ao mesmo tempo aos espaços onde eles dizem que simbolicamente nunca se tinham desligado, e a sua própria história, promovendo a ressurgência, né, de povos indígenas que crescentemente vão se redescobrindo, né? Então, eu acho que algo similar estaria ocorrendo quando moradores de periferia evocam a sua origem de desterrado, assumindo uma descendência indígena e negra, buscando transformar suas comunidades de vida em comunidades de luta, né? Então, enfim, eu acho que esse tipo de experiência que dá substância concreta, né, a, digamos, conquistas, iniciativas formais de construção de direitos, como a recente resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, agora em outubro de 2021, estabeleceu que a degradação ambiental constitui uma ameaça à capacidade das gerações presentes e futuras de usufruir de direitos humanos, incluindo direito à vida, né? Quer dizer, esse direito formal, sem essas experiências concretas de luta e auto-organização, elas não vão resultar em nada. Então, isso é a primeira consideração. A segunda, quando Vivian fala do papel do consumidor. Agora, quando nós começamos a estudar economia, tinha manuais de microeconomia que diziam que, na verdade, a economia funciona em cima de um princípio desse pensamento neoclássico e de matriz individualista, né, com a propriedade privada como modelo, falava de que, na verdade, a economia funciona com a soberania do consumidor. Ora, o pessoal mais crítico, né, ficava logo irritado dessa ideia de soberania do consumidor, que ela não existe, na verdade, porque o próprio capitalismo, notadamente após o Fordismo, com a instauração das práticas de produção do consumismo, de captura da subjetividade, etc., tal, a gente vai confiar menos ainda na soberania do consumidor. Só que a gente percebendo a importância da esfera política, que a economia não é uma máquina de triturar sujeitos políticos, eles precisam se reconhecer e se construir enquanto tal, a soberania do consumidor pode ser disputada e conquistada. Então, nesse sentido, eu acho que as formas de luta que pretendem se viabilizar economicamente através de modelos alternativos e com todas essas dificuldades que têm de se confrontar a máquinas ideológicas, financeiras e também cada vez mais de vigilância, de segurança, de repressão privada, como o Wagner mencionou, eu acho que a disputa pela transformação do ato de consumo numa ação política é mais do que relevante. Então, mesmo sabendo da dificuldade desse embate, acho que a politização do consumo, quer dizer, justificando que os consumidores venham a se relacionar diretamente com aquelas práticas comunitárias e agroecológicas que ajudem a criar ações coletivas de sujeitos políticos, mesmo que à custa de eles estarem participando sob a forma de um financiamento com um eventual sobrepreço, né? Agora, no que diz respeito às contraofensivas que o Wagner menciona, né, nós temos acompanhado, de fato, digamos, essa privatização, essa transferência do Estado para agentes privados, notadamente as grandes corporações, de instrumentos de desmobilização, né? Que não seria apenas a repressão policial, governamental, né, a serviço de eventuais governos mais ou menos autoritários para afirmar os interesses das grandes corporações, mas temos acompanhado mais as próprias corporações, privatizando políticas educacionais, políticas de saúde e políticas de segurança, né?
Então, a gente tem acompanhado como é que as políticas de responsabilidade social empresarial são formatadas para aproveitar o vazio do Estado na garantia de direitos de saúde e educação para se contrapor a dinâmicas de auto-organização, de mobilização de grupos camponeses, populações indígenas e tradicionais que estão nessa fronteira de expansão, né, do grande negócio agromineral. Então, essas políticas são cada vez mais sofisticadas, enfim, utilizando o saber científico apropriado pelas empresas, no sentido de identificar as aspirações das comunidades, as estruturas de organização, as lideranças, etc. Tal. Inventando categorias, né, do que eles chamam de escuta ativa. Né? Escuta ativa é, na linguagem da comunicação empresarial, uma forma de saber qual é a economia moral das comunidades, quais são os seus princípios de justiça. Né? Então, eu brinco que é basicamente vigiar, acompanhar, monitorar, escutar, mas a ação provavelmente terá uma ação judicial, de remoção ou de resistência às reivindicações das populações afetadas. Então, nós temos acompanhado mais essa privatização pelo lado das grandes corporações e não tanto, evidentemente, pelo lado das facções, que são uma espécie de capitalismo selvagem, né? Que tem muita semelhança. Mas nós vimos como a Vale, em Carajás, ela contratou o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que vinha formatando políticas, digamos, de pacificação das favelas com dois pés, né, associando a repressão às políticas sociais, né, a famosa PP social. E foi esse secretário de Segurança que, depois que saiu do cargo, foi contratado pela grande corporação para tentar também aplicar essa mesma dupla política, né, da mão esquerda e a mão direita da grande corporação, assim como o Bourdieu falava da mão esquerda e da mão direita do Estado. É isso. Vivian? Nossa, peraí, muitas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu queria reagir é dessa questão da soberania do consumidor, né, que o Henry trouxe. Eu não diria que é uma soberania do consumidor, assim, é mais uma busca por um processo de coprodução dos serviços, assim, né, entre consumidores e produtores. A gente tem uma economia ainda muito pautada, né, pela lógica industrial, tanto no que diz a produção dos bens, né, mas também da produção de serviços. E a gente precisa romper com essa lógica industrial, assim, né? Ainda é uma forma que atravessa, assim, né, a construção econômica, assim, do modelo econômico vigente, né? E uma das formas, assim, que a gente vem experimentando de construir outros formatos é justamente de facilitar esses processos de cooperação, né, entre diferentes atores em um território, pautando, né, alguma funcionalidade do viver. Então, no meu caso, a alimentação, né, enquanto essa funcionalidade em que diversos atores vão convergir para produzi-la. E a gente não pode, os consumidores, eles fazem parte, né, desse ecossistema que vai, junto com os produtores, possibilitar a construção desse serviço, né? Então, assim, a produção agroecológica não só como um produto, né, mas como um serviço que é prestado, assim, não só àquele que consome esses produtos, mas a toda a sociedade pelo seu caráter, né, de responsabilidade ambiental e social, assim. Agora, construir esse serviço é necessário realmente essa articulação, né, dessas duas pontas e de outros atores também, né, se possível, mas principalmente dessas duas pontas, né, de produtor e beneficiário, para que justamente consiga construir condições mais justas e dignas, né. Então, por exemplo, no caso da CSA, todo o sistema ele é construído junto, né, de produtores e consumidores. Então, o estabelecimento dos acordos, né, de pagamento,
se vai ser mensal, se vai ser semestral, o valor dessa mensalidade, né, os dias de entrega, as condições, né, de logística, isso tudo é construído junto porque as condições de acessibilidade, elas acabam sendo centrais, assim, para a efetividade desse serviço, né, e quem vai dizer disso é justamente essas duas pontas, né, que vão ter que conseguir sincronizar ali as diferenças, né, e as particularidades para essa efetividade e qualidade de um serviço, né. Então, eu não acredito que seja soberania do consumidor, mas essa coprodução, né, que a gente possa estar num laço maior de cooperação, né, entre produção e consumo, assim. E sobre a questão, né, dos conflitos internos, né, que Wagner trouxe, assim, é uma grande questão. Eu acho que eu não tenho, assim, tanta, sei lá, reflexão em torno disso, assim, porque o que eu fui entendendo ao longo da experiência é como que a gente, que é isso que eu estava dizendo na fala anterior, não é como que a gente constrói essas alternativas de construção de novas identidades e coletividades ali no território a partir do trabalho, assim, né? Que é justamente trazer para o centro, né, das lutas, né, a reprodução da vida, assim, né, e como que a gente consegue fazer isso de forma coletiva, porque, por exemplo, a gente discute muito isso, né, que as tomadas de terra, né, no caso, mais especificamente das ocupações, porque não tem tanta inserção, assim, com os quilombos indígenas, né, mas elas são construídas a partir de uma não identidade, né? Porque são sem teto. Então, quando constrói o teto, quando consegue o teto, essa identidade se perde, né? Então, o que a gente vai conseguir construir enquanto identidade e territorialidade que vai ocupar esse vazio, né? Então, no nosso caso aqui, a gente foi encontrando essas organizações de coletivos de trabalho como construção dessas novas identidades territoriais, né? Então, no caso mais específico meu, essa construção de um coletivo, de uma identidade em torno da agricultura e da agroecologia, assim, né? Como uma forma de continuar construindo e lutando por essas condições de reprodução de vida no território, né? Porque eu acho que a gente não pode ficar só centrada nesse lugar de reivindicação, né? Ele é muito limitado, né? Então, como que a gente vai alçar esse outro movimento da luta, né? Que é a da constituição mesmo desse território, desses cotidianos, vai, na minha opinião, passar muito pela nossa capacidade de construção desses coletivos, né, de trabalho, assim. E trabalho no sentido, né, não de emprego, né, mas de autoprodução e autogestão da vida, né? E a outra questão, qual que era? Ah, tá, da questão das áreas comuns, né? Pois é, assim, isso é um grande debate, assim, eu também não vou ter muitos elementos, mas uma coisa que eu tenho achado interessante, estou até querendo investigar mais, é essa questão das parcerias público-comuns, né? Que elas, aqui no Brasil é raro, eu conheço só uma lá no Acre, mas eu ainda não consegui ler com mais profundidade, mas que eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu sei que na América Latina tem países que têm mais experiências nisso, a Colômbia tem algumas experiências bem interessantes de construção, né, dessas parcerias público-comuns, ou públicos comunitárias, né, mas que dizem justamente de como esses espaços, né, eles podem ser governados por uma comunidade, né, e não pelo Estado ou por uma iniciativa privada. Então, uma parceria mesmo, assim, né, da esfera do público enquanto Estado, né, que é como a gente entende aqui, que é até uma questão também, né, de como que esse entendimento do público ficou restrito à dimensão do Estado, né, mas como que é possível, então, a partir disso, a gente fazer essa construção dessa parceria. Então, assim, mais uma, não sei aprofundar, não, mas uma sugestão, né, de caminho. Muito bom. A gente tem ainda 9 minutos. Eu vou aqui
extrair o máximo de vocês nesse último período, fazer mais uma provocação para 2 rodadas de 3 minutos, fugindo um pouco desse debate mais do conteúdo e tentando chegar mais à conjuntura, que é o que vocês enxergaram nessa nova conjuntura de pandemia como possibilidades de respostas, de escape. Vou trazer aqui como exemplo, ao longo desse processo de pandemia, como acho que essa última fala da Vivian traz provocações que eu não vou conseguir adentrar, mas é uma excelente provocação de como o público ficou muito concentrado, restrito ao Estado, mas como esse Estado teve dificuldade de responder uma série de questões da pandemia, não só da vacina, mas sobretudo da questão da fome. E a gente viu surgir ao longo desse processo alternativas que passam por uma solidariedade, que vou tentar cunhar de solidariedade dos comuns, né, que muitas alternativas foram criadas dentre aqueles que mais necessitavam. Se vocês enxergam nessas iniciativas, a exemplo de campanhas que propuseram arrecadação de fundos comuns para redistribuir, a exemplo da campanha Se Tem Gente com Fome, Dá de Comer, da Coalizão Negra por Direito, ou de iniciativas menores. Um dos exemplos de coisas que foram dialogadas, inclusive, entre o território e o próprio Estado, são de experiências como o Bairro Cuida do Bairro, na Argentina, que era uma proposta de como os territórios também são importantes nessa noção de resposta à pandemia e de criar novas alternativas a essa situação. Ou seja, o que é que vocês enxergam que fica de experiência, com muitas aspas, positiva da pandemia, que pode ajudar a gente nesse diálogo que a gente está enfrentando hoje? Vou ser um pouquinho mais chato com o tempo, 2 minutos para cada, eu sei que é difícil, mas é o tempo que a gente tem para finalizar. Assim, no plano internacional, eu acho que houve uma dinâmica de relocalização, no Brasil também, né? Mas no plano internacional, digamos que houve o que vigorou, digamos assim, como uma matriz mesmo do neoliberalismo, que é, por exemplo, a capacidade dos especialistas em informática, etc., dessas profissões, se afastarem da cidade, se juntarem em certos espaços privilegiados e trabalhar à distância, na beira da praia, etc. Evidentemente, estou falando aqui de experiências europeias, né? Então, essa autodefesa com uma promoção da qualidade de vida, etc., de trabalho que certos grupos fizeram. A mesma coisa com essa volta às residências secundárias, aqueles que puderam ir trabalhar no campo. Teve um deslocamento, assim, como se fosse uma periferização de residência secundária, que passava a ser a primeira residência dentro desse contexto. Então, tem um pequeno esvaziamento da cidade pelos privilegiados em função da sua posição profissional. E eu acho que aqui, a impressão, sem fazer nenhuma pesquisa sistemática, uma volta, graças ao desemprego, à crise, enfim, aprofundada, uma volta às locais de origem, né, dos migrantes. Aqui tem percebido muita gente está instalado no Sudeste há décadas e que volta para o seu local de origem para tentar se ressituar. Sempre foi a retaguarda do momento de crise, né? E essa dinâmica de solidariedade, que acho que é muito impressionante, né? Que você tem um movimento que nasce espontaneamente, às vezes sem nenhuma direção, ligado à igreja, ligado às associações comunitárias, que é o que de melhor a sociedade tem, no sentido de apenas dar a esperança de que haverá sempre um ponto de partida para que as pessoas se juntem. Mas eu acho que é sempre um ponto de partida, né? Eu me lembro de uma grande discussão na época ligada às ONGs, que tinha um grupo de pesquisadores ligados à campanha da fome, né? Quando o Betinho falou, vamos fazer um mapa da fome. E é simples resolver a fome se conseguirmos mobilizar a solidariedade. Todos acharam ótimo, mas falaram, bom, mas temos que, junto com o mapa da fome, fazer um mapa das causas da fome. É alguma coisa que venha junto, né?
Então, é um ponto de partida, aquilo que une, basicamente, as pessoas na sua humanidade, mas acho que essa ação transformadora seria sempre uma ação política que tinha que vir junto, agora, nesse momento, num ato de sobrevivência, né? Mas é como fazer com que esses atos de solidariedade prosperem no sentido de que haja uma reflexão de por que chegou a esse ponto, né? Você não pode passar 1 ano e meio diante de um governo negacionista, propugnando a morte, e a população se unir apenas para sobreviver, sem fazer a crítica daquilo que temos chamado de necropolítica, né? Então, acho que seria o segundo passo é identificar as causas que levam as pessoas a sobreviver através da sua humanidade, mas que precisa se pautar na luta política contra o que causa a desumanidade. Obrigado pela objetividade, professor. Vivian? Eu acho assim, que esse momento de pandemia foi muito bonito mesmo, ver todas essas mobilizações em torno, assim, ao mesmo tempo, é isso, né? Foi uma experiência muito louca, assim, né, da nossa história. Mas, assim, acho que para mim ficou ainda mais forte, né, essa questão da luta, não só pela segurança alimentar, mas pela soberania alimentar nos territórios, como que isso é chave, assim, né, no nosso processo de construção de autonomia mesmo, né, porque é isso, assim, né, a gente conseguindo ter essa base alimentar, isso já traz uma segurança, assim, já é um processo de tanto de defesa quanto de cuidado, né, e de autonomia dos territórios que é muito grande, assim, né? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente teve esse enfrentamento muito, assim, com a ajuda dessas campanhas, né, de solidariedade para distribuição de cestas, de máscara, né, de álcool em gel e tal, nas comunidades, mas a gente viu como era chave também o papel dos agricultores nesse processo, assim, né? Então, a gente teve o trabalho de, junto com as cestas básicas, fazer o fornecimento das cestas verdes, né? Que são compostos de verduras e legumes que eram produzidos pelos próprios agricultores do território, né? Então, ao mesmo tempo, a ação conseguia gerar renda, né, e manter a atividade desses agricultores, que se colocavam ali como distribuidores desses alimentos nas comunidades e, ao mesmo tempo, agentes, né, comunitários de saúde, tanto por estar fornecendo ali uma alimentação de maior qualidade, quanto por, nesse próprio interação, né, com os moradores e fazendo esse fomento mesmo, né, do uso da máscara, dos cuidados de higienização, né, enfim, distanciamento, tudo. Então, foi uma forma que a gente encontrou, assim, de trabalhar a saúde e a economia lado a lado, né? E não como uma contraposição, igual a gente viu sendo colocada aí, né? Pelos governos, assim. Então, é possível, né? A construção de uma economia que caminhe junto, assim, com a construção da saúde, né? Não só possível, como necessário, né? E foi muito importante, assim, também ver a importância da construção da CSA nesse processo, né? A nossa CSA, ela vai estar caminhando para fazer 4 anos, então a gente era recente ainda quando iniciou a pandemia e conseguimos sobreviver, assim, graças à força dessa comunidade realmente que se constitui em torno da sustentação da agricultura nesses territórios, né? Então, a gente teve o primeiro mês, assim, né, que a gente teve que interromper as entregas, e os consumidores sustentaram o pagamento, mesmo com essa interrupção, para que a gente, nesse período, conseguisse rearticular a logística para fazer uma entrega domiciliar. E foi muito legal, porque nesse momento a gente, enfim, pôs à prova mesmo, né, a sustentação dessa comunidade, dessa coprodução, dessa cooperação, né, de produtores e consumidores para atravessar por esse momento difícil, né. Então, assim, e não foi fácil, né? A gente viu milhares de empreendimentos e experiências, enfim, falindo, tendo que fechar as portas, né? E nós conseguimos resistir, assim, esse período, inclusive até aumentar o número de consumidores, né? E, ao mesmo tempo, isso, os próprios consumidores também se tornaram esses agentes de solidariedade, né? Então, alguns optaram por, durante um período, reverter as suas cestas para o próprio território, né?
ou pagavam um valor a mais para contribuir nessa campanha, que inclusive está ativa ainda, essa campanha, né, de segurança alimentar comunitária. Então, eu acho, assim, acho que esse período ensinou muito, assim, tanto a importância desse lugar da soberania alimentar, né, nos territórios, quanto esse lugar dessas bases econômicas que a gente precisa aprofundar cada vez mais, assim, né, de como construir essas bases econômicas, né, como que elas podem se dialogando elas, né, com o ambiente e saúde, assim. Acho que é isso. Eu queria agradecer a vocês por terem generosamente superado esse cansaço pandêmico de tantos eventos virtuais e já nessa reta que a gente espera ser final de pandemia, terem disponibilizado a estar em mais esse momento com a gente, agradecer mais uma vez a coordenação na figura da professora Aline, e pela riqueza do debate. Então, sigamos, acho que a gente tem desafios enormes aí nas nossas áreas. Muitíssimo obrigado por esse momento e te devolvo a palavra, Aline. Obrigada, Wagner, obrigada, Vivian, obrigada, Henri, excelentes contribuições, né? Muitíssimo obrigada mesmo a vocês três. Pena que Lindinalva não pôde, né, estar aqui presente. Então, assim, eu só gostaria de lembrar a todos que a gente volta, né, às atividades às 14 horas, com a mesa 6, a mesa sobre inovação. Desculpa, a mesa 6 não é a mesa de inovação. A mesa 6 é a nossa mesa sobre novos paradigmas da sustentabilidade e os desafios na construção civil em um mundo pós-pandêmico. Então, a gente volta às 14 horas, no mesmo esquema, todos entrando aqui no Zoom, com transmissão pela plataforma e pelo YouTube. Obrigada a todos e bom final de semana. Obrigada, gente.